Graça e paz, amados e amadas, estamos em Números capítulo 31. E o que nós vamos ver aqui? Nós vamos ver uma guerra santa, que é contra Israel, contra os midianitas. Depois o retorno do exército após essa guerra. Aí nós vamos ver a divisão do despojo da guerra e as ofertas dos oficiais militares. Então veja só. Esse capítulo é um capítulo que faz a gente refletir, pensar, porque aqui o que nós temos já dizendo? Deus falando a Moisés, no versículo 2 diz assim: vinga os filhos de Israel nos medianitas, pelo mal que estes fizeram aos israelitas. Depois desta batalha, tu serás chamado a reunir a seus antepassados. Então, o que nós temos aqui? Antes do Senhor chamar Moisés para realmente ele sair de cena, ele morreria aqui, o Senhor está falando que antes vai vingar os filhos de Israel dos midianitas. Mas você fala vingar? Sim, o Senhor vai dar a recompensa do que eles fizeram com Israel. O nosso Deus, a Ele pertence a vingança, a Ele pertence a ira. Então, quem nos justifica e quem se vinga por nós é o nosso Senhor. Hoje no Novo Testamento o Senhor fala o quê? Para nós orarmos quanto aos nossos inimigos. E quem vai tratar com os nossos inimigos não somos nós, é o nosso Senhor. E aqui, quem são os midianitas? Se nós vimos aqui no livro de Números sobre o quê? Nós vimos sobre Moabe, que se uniu junto aos midianitas, e Moabe, o que ele fez? Ali o rei de Moabe, ele chamou Balaão para profetizar contra Israel. E o que ocorreu? Cada vez que Balaão ia profetizar contra Israel, que o Senhor colocava palavras de bênção na boca de Balaão. Então, Balaão só abençoou o povo. Mas depois, no decorrer desse capítulo, nós vamos ver o quê? Que houve aqui a morte também de Balaão. E anteriormente nós vimos também o quê? Que Balaão viu que pelo profetizar ele falava segundo Deus, então ele teve uma outra estratégia, que as mulheres de Midian corrompessem os homens de Israel. E mediante isso, nós vimos aqui em Números que houve uma praga e houve uma morte de 24 mil homens de Israel. Então agora o Senhor o que? Ele está levantando a ira dele contra os midianitas, por terem feito o povo dele se prostituir. Houve já uma sentença para o povo de Israel, porque houve uma praga que ali foi consumido várias pessoas. Agora também o Senhor tem a sentença para o inimigo de Israel. No versículo 3 fala assim, olha, armem-se alguns dentre vós para a batalha do Senhor, que se avizinha contra Midian, a fim de pagar aos midianitas o preço da vingança de Yahvé. Novamente, a vingança pertence ao nosso Deus. A retribuição pertence ao nosso Deus. E o Senhor aqui, ele vai mandar escolher 1000 homens de cada tribo. Então, vai ter o quê? 12 mil homens que vão sair para a luta. 12 mil homens é um número pequeno em comparação que eles tinham mais de 602 mil pessoas. Pessoas não, homens de guerra. Então 12 mil é poucas pessoas. E também quem deveria ir com eles? Finéias, que era filho de Eleazar. Eleazar era aqui o sacerdote que ficou no lugar de Arão. E ele ia levar alguns objetos do santuário e também ia levar as trombetas para os toques solenes de aclamação. Então eles vão sair para a guerra contra Midian. E agora vamos ver o que acontece aqui nessa guerra. Então, olha só o que diz o versículo 7. Versículo 8. Quer dizer, eles venceram, mataram todos os varões medianitas que estavam ali na guerra e também mataram os 5 reis de Midian. Então, havia 5 reis em Midian. Eles mataram esses 5 reis de Midian,
Aqui fala o nome de cada um deles. Olha só o que completa aqui. Da mesma forma, mataram a espada Balaão, filho de Beor. Olha, destaca aqui que mataram Balaão. Então, Balaão estava aqui, incitando esse povo a agir contra o povo de Deus. E o versículo 9 diz também que os filhos de Israel levaram cativas mulheres dos midianitas, como as suas crianças, e tomaram como despojo de guerra todos os rebanhos e bens dos filhos de Midian. Isso acontecia com uma certa frequência, que quando havia guerra num povo, um povo contra outro, então eles pegavam como despojo e muitas vezes habitavam na cidade e outras vezes destruíam a cidade. E eles levaram todo esse despojo à presença de Moisés e ao sacerdote Eleazar. E como será que Moisés reagiu a isso? Vamos ver aqui, então, como Moisés reagiu a isso no versículo 14. Diz que Moisés indignou-se contra os comandantes da força, chefe dos milhares de chefes. Porque questionou Moisés: por que deixaste com vida todas essas mulheres? Foram elas, ó, o versículo 16, foram elas que seguiram o conselho de Balaão e induziram os filhos de Israel a se perverterem contra Deus, o Eterno, no caso de Beor, de modo que uma praga feriu a congregação do Senhor. Ele está dizendo assim: por que vocês deixaram as mulheres vivas? Porque foram elas que, pelo conselho de Balaão, perverteram os filhos de Israel. Lá no caso de Beor, junto lá com Moabe, né? E de modo que uma praga feriu a nossa congregação e levou a muitos. Aí o que Moisés disse? Olha só, para nós parece assim tão cruel, né? Mas vamos ver pelo lado espiritual. Matai todas as crianças do sexo masculino, porque eles depois crescendo, eles iriam ter grande oportunidade de se vingar, de fazer uma rebelião. Depois fala aqui: matar igualmente todas as mulheres que tiveram relações sexuais. Todas as mulheres que já eram casadas, todas as mulheres que já tinham tido contato. Então, com o homem, não conservareis com vida senão as meninas e as moças virgens. Então, essas meninas e moças virgens, depois elas poderiam ser absorvidas pela comunidade de Israel, porque quem encabeçaria o lar seria um israelita. Então, não haveria risco de rebelião aqui. Quanto a vós, entretanto, agora está mudando o assunto, tá? A partir do versículo 19, muda já o assunto. Então, Moisés fala assim: quanto a vós, soldados, entretanto, acampai durante 7 dias fora do arraial. Todos vós que tendes contato com o cadáver. Então, o que acontece? Eles deveriam ficar 7 dias, depois que eles voltaram da guerra, 7 dias fora do acampamento, para que eles se purificassem, porque eles haviam tocado no morto. Não é porque eles haviam ali na guerra matado alguém, mas tocado na morte. E a morte é o salário do pecado. É a mesma coisa nós. Muitas vezes não, quando a gente passa o dia inteiro trabalhando, fora de casa, o que a gente tem costume de fazer? Chegar em casa, tomar um banho e se trocar. Muitas vezes a gente não entra nem com o sapato, que o correto seria, né, não entrar nem com o sapato da rua dentro de casa. Porque aquele ambiente que nós estivemos lá fora contaminou-nos. Então, ao entrar em casa, nós o que? Nos purificamos, nós nos limpamos. Então, é isso que está acontecendo aqui. Eles tinham que ficar 7 dias, espiritualmente eles teriam que ser purificados. E aqui o versículo 20 diz assim, ó: purificai também todas as roupas, todos os objetos de couro, todos os tecidos. Então, eles teriam que lavar todos esses objetos, tomar um banho, se limpar. Porque, inclusive, se tivesse adquirido alguma doença, alguma coisa, se manifestaria nesses 7 dias, né? Olha que interessante também. Está pedindo para purificar o quê? Todo o ouro, a prata, o bronze, o ferro, o estanho, o chumbo, todos esses despojos
que eles trouxeram da guerra, esses elementos, eles resistem às chamas. Então, eles teriam que passar pela purificação por meio do fogo. Então, primeiro eles passavam pela purificação por meio do fogo, porque aí, quando que se sabe que está realmente adequado essa purificação? Quando esse profissional olha para aquele instrumento e ele consegue refletir a imagem, né? Todavia, será, agora diz, tantos esses objetos, e o versículo 23 continua: todavia será pelas águas lustrais da purificação que todos os objetos serão considerados completamente puros. Então, como eles seriam purificados? Primeiro passando pelo fogo. Mas para haver a purificação completa, eles deveriam ser passados o quê? Pelas águas lustrais, que era uma água especial. E tudo aquilo que não resiste ao fogo deverá passar pelas águas purificadoras. Olha, amados e amadas, aqui tem uma lição maravilhosa, porque lembra que lá no Novo Testamento, o apóstolo Paulo nos diz que nenhuma tribulação vem a nós que nós não possamos suportar. Mas o que quer dizer aqui? Esses objetos, eles poderiam passar pelo fogo, eles poderiam suportar o fogo. E o fogo são o quê? Experiências para nos lapidar. Quanto mais experiências muitas vezes nós passamos, mais nós vamos ficando transparentes e refletindo a imagem de Cristo. Porque as experiências nos levam a nos humilhar. O que é humilhar nesse aspecto? É esvaziarmos de nós mesmos e dependermos do Senhor. Então, as experiências nos levam a baixar a nossa fronte e ver que tudo vem do Senhor. Toda a nossa suficiência vem de Deus, e aí nós vemos que nós não temos força no nosso próprio braço, e é o braço do Senhor que nos conduz. Então, essas experiências de fogo nos levam a ter atitudes que expressam o Senhor por meio de nós. E as águas lustrais da purificação que todos os objetos deveriam passar para considerar-se puro. Todo dia nós temos que ter intimidade com Deus por meio da sua palavra. O que nos lava diariamente é a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor, ela vai renovando a nossa mente. Ela vai nos transformando, porque o dia a dia nosso tende a contaminar a nossa mente com tudo que ouvimos, vemos e inclusive falamos. Mas quando nós vamos à palavra, a palavra vai renovando a nossa forma de ver, de ouvir, de falar, vai renovando os nossos pensamentos. E essa transformação que o Senhor quer nos dar, essa transformação que é de glória em glória, refletindo e refletindo, olhando e refletindo como esses metais que estavam passando pelo fogo. Então, quando nós estivermos passando por momentos contritos, vamos procurar não simplesmente focar na tristeza, no problema em si, mas vamos focar naquilo em que o Senhor está nos transformando. Vamos focar naquilo que o Senhor quer nos levar para um outro nível. Senhor, está doendo. A gente pode falar das experiências que estamos passando. Senhor, mas eu não quero focar nisso. Eu quero focar na tua mão, eu quero focar na tua palavra, eu quero focar naquele nível que o Senhor está me levando. Muitas vezes eu sei que nós estamos tendo tempos muito difíceis, mas vamos focar naquilo que o Senhor está preparado para cada um de nós. Se você está ouvindo isso, você tem o fôlego da vida. Você está tendo a oportunidade de mais um dia. Então, nesse dia, o que o Senhor está acrescentando em você, esteja atento. Aproveita a ouvir essa palavra dessa purificação de se lavar pelas águas lustrais, que hoje é a palavra de Deus. E agora nós temos mais uma outra parte que começa no versículo 25, que é sobre a divisão dos despojos de guerra. Então, como esses despojos de guerra, eles foram divididos? A metade ficou para aqueles que foram à guerra e a outra metade ficou para aqueles que não foram para a guerra. Então, não é só para aqueles que vão à guerra, são aqueles para que se sustentam aqueles que vão à guerra. Então, muitas vezes,
No momento que nós estamos ofertando, no momento que nós estamos orando, nós estamos o quê? Sustentando aqueles que estão à frente da batalha. Nós temos missionários em outros países, pessoas que saem para pregar o evangelho, aqueles que dão a sua vida 24 horas para o Senhor. Eles precisam ser sustentados pelas nossas ofertas e pela nossa oração. E na presença do Senhor, o Senhor vai contar como iguais. Mesmo aqueles que saem, mesmo aqueles que estão ali sustentando aqueles que saem. Então, essa parte aqui nos traz esse princípio fundamental do Senhor para conosco. E na última parte desse capítulo, que começa no versículo 48, o que aconteceu? Os oficiais, os comandantes dos batalhões, né, desses 12.000 homens, eles depois contaram quantos homens voltaram da guerra. Porque depois de uma guerra, o que? Vai se fazer a contagem. Quantos sobreviveram, quantos morreram, quantos ficaram debilitados. Aí, na hora que eles contaram, sabe o que eles perceberam? Que não faltava nenhum deles, nenhum deles. Ninguém foi abatido na guerra. Então a gente vê que essa guerra não é de homens, essa guerra é do Senhor. E aí o que eles fizeram? Eles pegaram tudo aquilo que era de objetos de ouro, bracelete, pulseiras, e o que eles fizeram? Aqui nós vamos ver que eles entregaram. Então cada soldado havia tomado despojo para si, esses braceletes, tal. Quando eles viram, contaram que nenhum deles foi abatido, o que eles fizeram no versículo 54 diz: contudo, Moisés e o sacerdote Eleazar receberam o ouro oferecido pelos chefes de milhares e de centenas e o trouxeram à tenda do encontro. Então eles reconheceram que aquela guerra não foi o braço deles, não foi a força deles, não foi a habilidade deles, que ali quem guerreou por eles foi o Senhor, e que aqueles despojos, mesmo aqueles despojos pequenos que iam ficar para eles, as joias ali, eles trouxeram e ofereceram para ser usado na casa do Senhor. Então muitas vezes a gente se ensoberbece depois que a gente vê uma vitória, achando que foi os nossos braços. E depois, quando a gente avalia, a gente vê que não teve nada da nossa força, que tudo isso vem do Senhor. Então saiba, amados e amadas, que quem luta por nós, quem está à frente da batalha, é o nosso Deus. Glória a Deus, Jesus é o nosso Senhor. Você já se viu sobrecarregada por pensamentos negativos e ansiedade? Deseja encontrar uma maneira de viver com confiança e proteção? No Salmo 23, escondem segredos poderosos que podem mudar a maneira como você enxerga a vida. Nesta aula, você vai descobrir esses segredos e aprender a viver com confiança, deixando para trás os pensamentos negativos que minam a sua felicidade. Com a sabedoria do Salmo 23, você aprenderá práticas e princípios que ajudarão a livrar-se da ansiedade e encontrará orientação para experimentar uma proteção duradoura e encontrar paz interior. Comece a transformar sua vida hoje mesmo. Entre no grupo para acessar a aula gratuitamente e venha descobrir a verdadeira confiança e proteção que você merece.